pessoal, aqui a gente está fazendo um bate-papo dessa vez sensacional do podcast da Fenalto, com o apoio da Cox Automotive, trazendo o pessoal do Papo de Garagem, que sem dúvida nenhuma é um dos programas mais interessantes que a gente tem do setor automotivo. E hoje, especialmente, a gente está contando com a presença luxuosa do professor Nailor Marques, que entende exatamente de tudo que vocês quiserem perguntar, principalmente sobre eletrificados. Mas, começando aqui, eu queria saber do Paulo Miguel, que é um grande parceiro, que acompanha o nosso evento aqui do Congresso Fenalto há um bom tempo, o que ele tem achado desses movimentos do setor automotivo, desses eventos que estão movimentando todo o setor? Isso, esses eventos são muito bons, eles têm atraído cada vez mais público de todas as áreas, e fechando efetivamente, que eu falo, né, o setor automotivo é uma cadeia, né, a gente depende do carro novo, a utilização do carro, que no caso a gente fala pelas locadoras, então a utilização do carro, a manutenção desse carro, então outros players também que reparação, peças, fazem parte desse ecossistema e a venda dos usados. Então, todo esse ecossistema tem se especializado em eventos mais de cada um dos nichos, mas integrando toda a base. Então, a gente está num momento de troca de muito mais informação para deixar os mercados muito mais profissionalizados e, com isso, dar um atendimento melhor aos nossos clientes. Sensacional. Eu não sei se vocês sabem, mas eu vou voltar agora para uma coisa que é importantíssima, que é esse grupo aqui participa todo mês de um programa que eu vou pedir ao Bacelar para falar um pouco sobre ele agora, que passa informações sobre o setor automotivo, é um programa de muito sucesso. Eu queria aproveitar para perguntar para o Bacelar, conta um pouco sobre o que é o Papo de Garagem e mais um pouco sobre como é que você encontra o Papo de Garagem, com que frequência ele vai? Conta aí pra gente. Bacana, Nilson. Obrigado pela oportunidade. Então, para todo mundo que está assistindo, o Papo de Garagem é um programa, é como se fosse um programa de TV que acontece no YouTube, na plataforma YouTube. É um programa quinzenal. Ele demora cada episódio demora mais ou menos 1 hora, um pouquinho menos, um pouquinho mais. E ele é especializado no mundo da mobilidade. Então, hoje ele é, se não o principal, um dos principais pontos de referência de informação qualificada, opinativa, numa linguagem descomplicada, porque é para todos e gratuito. Ninguém paga nada para acessar as informações. E a gente tem um time muito respeitado participando do programa. A gente tem aqui, só nessa mesa, a gente tem a participação do Enilson Salles como presidente da Fenalto, Paulo Miguel aqui do meu lado como vice-presidente da ABLA, o Milad do lado de cá, que é um dos principais analistas do setor automotivo da atualidade, e temos outros componentes que não tiveram a oportunidade de estar aqui nessa mesa hoje, que incorporam trazem todo esse conhecimento dos subsegmentos do setor para um debate, para uma discussão, para entregar esse tipo de informação que o consumidor sente carência de ter acesso. Normalmente é o tipo de informação que só quem paga para ir em eventos da indústria que tem acesso. Então, o nosso papel é um papel muito social, de poder disseminar esse conhecimento qualificado para qualquer um que tenha interesse em assistir. Eu acho que esse é o grande resumo. Legal. Não sei se vocês perceberam, eu inverti meu óculos para o lado de cá, agora eu vou falar com o especialista. Meu Deus do céu, agora que eu percebi. Usa óculos desse jeito. Então, agora que eu percebi. Milad, você que é especialista em análise do mercado de automóveis, explica pra gente como é que está indo o mercado de automóveis no Brasil, quais são as tendências de fechamento de ano. E eu vou desinverter o óculos porque eu estou ficando vesgo aqui. Como eu preciso responder dessa forma? Me fala. Tem que fazer uma pirueta aqui, é isso? Bom, esse primeiro é um ambiente que a gente tem dentro do Papo de Garagem, né? Cara, fantástico. O mercado a gente estava com uma expectativa de fechamento melhor do que a gente está observando os números agora, falando de novos, né? Melhor do que a gente tinha previsto para 2025. A gente estava com uma perspectiva de 2,6 milhões. Os números estão tendendo a fechar entre 2,5 e 2,55 milhões.
Para 2006 tem uma divergência muito grande aí de números. A gente colocou números como 2,4 milhões, falando de carros de comerciais leves, tá? A gente tem números de pesados, a gente tem números de motos também, mas o grande foco é a parte de carros de comerciais leves. Então, a gente considera aí, se você considerar 2,5 o fechamento, 4% de queda o ano que vem, mas tem consultorias e a própria Anfávia e Fenabrave colocando aí um crescimento para o mercado do ano que vem. A gente coloca, Nilson, que vai ter alguns elementos aí que são fundamentais para o ano que vem. Instabilidade no mercado externo, instabilidade no mercado interno, com eleições gerais para o próximo ano, um dólar ainda nas alturas, o preço do veículo muito alto, juros nas alturas, e isso a gente frequentemente fala dentro do Papo de Garagem, que são os 3 pilares principais da venda de veículos no mercado brasileiro, preço de veículo, taxa de juros, liberação de crédito, e esses dois estão amarrados, estão entrelaçados e de fato vão estar impactando nas vendas do ano que vem. E Copa do Mundo, então esses 4 a 6% de queda também impactando. Com o Brasil, a gente está considerando que vai estar avançando bastante dentro do processo de Copa do Mundo. Então, esse é o cenário que a gente está desenhando no próximo ano, né? Isso impacta positivamente para o teu cenário de venda de usados, né? Usando uma frase que você sempre coloca, não existe fábrica de carros usados, o mercado de carros usados depende dos carros novos, mas de qualquer forma, a gente veio em alguns anos conturbados, falando de novos. A gente teve uma evolução nesses 2 últimos anos. Infelizmente, a gente vê no processo de vendas uma queda, mas produção e exportação positivo para o próximo ano. Legal. 2 assuntos pairaram aqui. O primeiro que a gente abriu falando um pouco do Congresso Fenalto. Eu vou pedir para o Nailor, que é um especialista no Congresso, porque ele é um cara que provém várias ideias e sempre foi o nosso mentor aqui. Entre outras coisas, ele foi mentor. Ele foi mestre de cerimônia várias vezes, palestrante várias vezes. Ele vai falar um pouco sobre o Congresso Fenalto. Mas antes o Milad trouxe a história da Copa do Mundo atrapalhando ou não atrapalhando. O Brasil ganha a Copa do Mundo ou perde? Rapaz, primeiro eu quero dizer que eu não sou especialista em eletrificagem. Deixa eu explicar aqui. Eu sou velho. Né? O que acontece é eu vivi bastante tempo, eu vi a transformação, mas eu vi a transformação do Congresso Fenalto. Quanto a futebol, infelizmente, eu não posso opinar. Eu como brasileiro, eu quero que ganhe. Né? Claro, eu sou brasileiro, eu quero que o Brasil ganhe com todos os problemas que ele tem. Acho que o futebol espelha um pouco aquilo que a gente está vivendo no mundo. As pessoas querem brilhar, elas não querem fazer aquilo que elas são pagas para fazer. Isso chegou no futebol. Os jogadores, eles querem ser famosos, eles querem dar festa, eles querem ter palácio, eles querem comprar avião e eles não querem jogar bola. Então me parece uma coisa meio esquisita. Na verdade, no mercado você existe para fazer aquilo que você tem que fazer, porque aquilo te trouxe até ali. Fazendo uma ponte disso com aquilo que eu vejo aqui na Fenalto, eu estava no primeiro congresso. Eu vi, ninguém me contou, a evolução do primeiro congresso em Foz do Iguaçu para hoje. Assim, é um crescimento absurdo, é uma coisa... E esse crescimento não foi porque o mercado mudou, foi porque a Fenalto mudou. Ela mostrou ao mercado, acho que um mercado que... Uma coisa que o mercado não conhecia. O que a gente tem aqui é cooperação, mais que tudo. O que significa cooperar? Né? Ópera em latim é o plural de opus. Opus é trabalho, ópera é um conjunto de trabalhos. Em latim vem de cum, que significa fazer uma coisa ao mesmo tempo. Cooperar é fazer vários trabalhos ao mesmo tempo. As pessoas perceberam aqui que elas não concorrem. Né? As pessoas não estão, na verdade, uma contra a outra. Está todo mundo a favor do mercado. O que aconteceu com o mercado de seminovos? Que é uma palavra relativamente nova. O que aconteceu com esse mercado? Ele disparou. Né? Tanto que não existe. Quem pensava, eu irei a uma feira de seminovos, como aconteceu na primeira. 180 pessoas, e a gente achou aquilo o máximo. Todo mundo achou o máximo. De 14 anos depois, a maior feira da América, o maior congresso da América Latina. Quem pensaria isso? Você, Nilson, como sabe disso? Quem pensaria? Ilídio, que estava lá, quem sonharia? Nem no melhor sonho que chegaria nesse ponto. Uma feira desse tamanho, com tanta gente, com tanta palestra. Eu, que todos os anos posso falar, sempre digo, cara, não vou me surpreender. Eu acho que não tem mais nada que pode acontecer. Sempre tem uma coisa para acontecer. Então, e uma coisa mais interessante que eu disse também, antigamente as pessoas vinham aqui só para fazer negócio, já é muito, porque é o propósito de um congresso. Mas as pessoas vêm aqui passear. Esteticamente é uma feira tão bonita, que as pessoas vêm aqui passear e também
fazem negócio, fazem network. Então, eu acho que a Fenalto revelou esse mercado para o próprio mercado. Eu acho que essa talvez seja a grande sacada desse programa. E eu vi isso acontecendo ano a ano, ela dobrando de tamanho, dobrando de tamanho, dobrando de tamanho. Quando chegou no Pro Magnum, a gente achou que era o máximo aquilo, ocupando um andar, não é? 2 andares, 3 andares, aqui não dá para ocupar tudo e não para de crescer. Isso significa que o setor está ficando mais maduro, os amadores estão saindo, eu acho que a Fenalto mostra isso, os amadores estão saindo. E as pessoas vêm aqui, encontram tecnologia encontra a pessoa, e é isso que a gente está vendo aqui. Então, se quem está ouvindo esse programa e nunca veio a feira, o Congresso Fenalto, vai ter o ano que vem, mas eu não tenho nada a ver com o setor automotivo. Vem aqui, você vai ver se você tem a ver ou não. Então, eu acho que essa é a grande lição que a gente tira. Se você tem uma garrafa d'água e eu troco a minha garrafa d'água com ele fica com uma garrafa d'água, eu fico com uma garrafa de água. Se eu troco uma ideia com ele fica com 2 ideias, eu fico com 2 ideias. A função do Congresso é isso. Quando 2 seres humanos encontram, é amplificar a capacidade deles. Eu acho que esse Congresso aqui mostra isso. E o Papo de Garagem faz o quê com as pessoas? O brasileiro é apaixonado por carro. Não, brasileiro é. Você tendo carro, não tendo carro, você gosta daquilo. E você vai lá e não vou ter esse carro, mas eu quero saber como é esse carro. Isso é uma característica do povo brasileiro. Eu acho que o serviço que vocês prestam é exatamente isso. É dizer para a pessoa, cara, sua maior paixão, eu vou te contar como é. É como conhecer uma pessoa bonita dos sonhos. Pensar, um dia eu vou namorar aquela atriz. Quero saber tudo que aquela atriz faz. Mesma coisa. Carro novo é a atriz. Tanto é que os grandes portais, eles têm uma dificuldade muito grande de anúncio de carro, de separar quem vai comprar o carro e quem deseja, mas não tem condições de comprar o carro. Então, assim, a gente conversa com os grandes portais horizontais ou verticais e eles têm que rastrear o cara, traquear o cara, porque o que tem de criança checando se o Porsche que cilindrada tem o Porsche, quanto de velocidade que vai. A gente está aqui num cenário que tem várias motos, então qual é a cilindrada da moto, qual a potência da moto, qual o preço da moto. E aí o cara tem que filtrar isso. Às vezes vovó dá uma olhada e acha um negócio bonito, tem uma caminhoneta no portal que está à venda, mas vovó não dirige caminhoneta. Então os portais têm que fazer esse filtro. É interessante como a gente conversando com as pessoas, eles cuidam desses filtros para mandar o lead para a loja, que efetivamente o cara está procurando o carro para comprar e não é aquele cara que está procurando o carro por um sonho, porque aquele cara que procura por um sonho tem o direito de sonhar, mas não de interagir com quem vende, porque senão você toma o tempo de quem vende. Paulo, pegando um gancho aqui, a ABLA, que é a associação que representa as locadoras do Brasil, como que está o mercado de aluguéis no Brasil? E assim, o pessoal, é mito ou é verdade que se aluga mais para o público de turismo ou o público de aeroportos, e sempre as locadoras têm muito aeroporto, ou se loca mais para outras funções que o público não percebe? Olha, interessante essa pergunta, porque é mais ou menos dividido. Hoje a gente tem 56% em gestão de frota, que é a parte que a população efetivamente não percebe, que está ali oculto, e 44% na locação diária ou motorista de aplicativo. O mercado de locação é um mercado crescente no Brasil, ele ainda é muito tímido no Brasil, principalmente quando a gente fala na parte de gestão de frotas. A gente fala que no Brasil em torno de 20 a 25% das indústrias só que usam terceirização de frota, e quando a gente compara isso no mundo, a gente chega a 50% até 70% em alguns países na Europa. Então a gente tem muito espaço para crescer. Por outro lado, o turismo interno tem melhorado muito. E o turismo interno faz com que as pessoas, devido à dimensão geográfica do Brasil, utilizem aviões para ir do ponto A e do ponto B. E quando ele chega no ponto B, para poder explorar a região, ele aluga um carro. Então, antigamente a gente tinha um turismo de negócio mais forte, que eram as pessoas que iam a trabalho e pegavam o carro em outra localidade para se deslocar. Hoje, isso está meio equilibrado. O turista mesmo que vai lá passear, que quer conhecer a região, quer explorar a região, busca o carro alugado para isso. Um detalhe, né? Algumas cidades, a locação de carro
para você sair do aeroporto e até o centro da cidade e voltar, é muito mais barato do que se você usar um aplicativo ou táxi. Então são várias nuances que têm feito com que as pessoas entendam que locar carro não é complicado, não é difícil e você consegue, dentro da sua renda equilibrada, alugar um carro. Hoje, se a gente pegar uma locação de um carro básico aí a R$ 170 a diária, mais ou menos, é algo que já dá para as pessoas pensarem em locar. Não é o que nem antigamente o pessoal falava assim, não, vou chegar numa locadora, as cifras de hoje eu vou pegar um carro básico por R$ 500, R$ 600 a diária. Não, é muito mais baixo. Então, isso tem feito com que as pessoas procurem mais a locação. E mesmo também, devido à cultura externa que usa o carro por locação, o brasileiro começa a assimilar esse uso também. E hoje, muitos já pensam se é vantagem ele ter o carro próprio ou o carro por assinatura, que é o carro locado por longo período. É tudo conta. É tudo você pôr ali na ponta do lápis o que compensa para você e o que te dá mais conforto. Custo-benefício é o que hoje os usuários de locadora procuram. Legal. Se me permite só adicionar Lógico ponto, que sim. a facilidade que você tem hoje em relação... É isso que você ia Quer falar? falar isso? A Perfeito. facilidade que você tem hoje no... Pode falar. A facilidade que você tem hoje no processo de locação do veículo em relação a alguns poucos anos atrás. Sim, Pode perfeito. botar o óculos no Não, lugar. Pode, ia já locar o voltei. veículo, assinava um tufo de papel, você faz no seu celular, vai embora, vai estar lá. Exato. E ainda tem uma coisa bacana, Sem nem entrar no posto de locação, já pega pelo seu celular. Já... e muitas vezes, eu que loco bastante, viajando, eu chego lá e ainda sou surpreendido com o upgrade que eu não pedi. Que é uma experiência fantástica de cliente. Sem dúvida. Isso é uma coisa que a gente tem que dizer que amadureceu muito. Chega lá, eu tenho um carro melhor para tipo, pô, você não pediu aquilo, talvez ele já até estivesse no plano deles, mas eu não sabia. Isso é fantástico. Sensacional. Bacelar, pouca gente sabe, mas Bacelar foi consultor de uma das grandes consultorias. Era um Big Four ou Big Five? Uma das maiores do mundo. Então. E Quando eu entrei era Big Five, quando eu saí era Big Four. era o Big Four. Alguém morreu ou aposentei já alguém com- engoliu o outro? Você pode dizer quase isso. Então, mas Faleceu, o programa Papo de Garagem está crescendo e a gente sabe que tem grandes novidades para o ano que vem. Né? Eu não sei se você vai conseguir fazer algum spoiler aqui ou se está confortável para ou não, mas principalmente me interessa em ouvir como você é um cara especialista que olha o mercado com olhos de consultor também. O que você espera do ano que vem e se o Papo de Garagem vai crescer ou não vai crescer e por quê? O ano que vem o meu olhar é a economia, um pouco da conjuntura, olhando obviamente para o setor automotivo. Mas o Papo de Garagem depois você entra e fala se ele vai crescer, se ele não vai crescer, por quê. E se puder soltar um spoiler para o público aqui seria sensacional. Acho que vai ter uma oportunidade interessante de posicionar o programa. O que é o programa Papo de Garagem? Na minha primeira fala talvez eu tenha passado muito rápido. Mas o nosso papel ali, primeiro, vamos falar do que a gente não fala, né? Até pegando um pouco das falas que houveram aqui. A gente não fala do produto, a gente não fala do automóvel em si. Por quê? Porque a gente já entende que existem no mercado vários podcasts extremamente qualificados, muito bons tecnicamente, que pega qualquer modelo que é lançado no mercado e disseca literalmente o produto. Então ele passa todas as informações, qual é a cilindrada, qual a autonomia, tempo de frenagem, tempo de recarga, se for um eletrificado, enfim, eles dissecam os produtos. O posicionamento do Papo de Garagem, que é um produto muito mais robusto do que um podcast, como eu tinha falado, ele é um programa de TV no YouTube. Tem vários quadros, inclusive quadros de entrevistas também, como se fosse um podcast. Mas a nossa ideia é complementar essa informação do produto com a informação de mercado. Então nós temos especialistas em diversas áreas diferentes, nós temos especialistas em veículos usados, que hoje é o maior subsegmento do setor. Só para vocês terem uma ideia, enquanto a gente vende hoje mais ou menos 2.600.000 carros novos no ano, a gente vai chegar esse ano, né, Nilson, batendo mais um recorde, chegando a 18 milhões de veículos. É muito mais carro. A gente tem especialista no setor de venda direta e locação. Por que isso é importante?
né? Esse subsegmento é o que mais compra veículo novo. Então não é uma questão que também é um grande diferencial do programa. A gente não só apresenta números. O objetivo do programa é analisar, é entregar análise de especialistas sobre esses números do mercado. É importante entender como o mercado de locação e venda direta está funcionando. Para quê? Porque como eles são os maiores compradores, é dali que saem as grandes tendências. Então se as locadoras estão comprando muito sedã, muita SUV, muito carro compacto, é porque isso está sendo muito demandado pelo mercado. Então, isso complementa a informação de quem está pensando em fazer um negócio, que além dele entender qual daqueles veículos que ele está olhando é a melhor alternativa como produto, a gente vai e complementa dizendo, aquela montadora pode botar fé nela? Pode comprar um carro dela que você não vai se preocupar que daqui a 2, 3 anos ela saiu do mercado, ela faliu, ou ela mudou o posicionamento dela? A gente vai colocar a comparação entre as montadoras, como é que elas estão posicionadas no mercado, como é que está a rentabilidade, como é que está a saúde financeira dela. Para isso tem aqui o Milad cumprindo um papel importantíssimo de fazer análise do mercado. Hoje em dia o mercado mudou demais. Eu digo que a gente já viveu uma fase, e é legal quando você traz a história, a gente já viveu uma fase no mercado que era muito mais fácil comprar um carro sob a ótica do tipo de produto, principalmente em termos de motorização. Você só tinha veículo a combustão, ou no máximo você tinha um híbrido, né? Tinha um flex, mas tudo a combustão. Hoje você tem uma miríade absurda de modelos, um monte de outras montadoras, só as chinesas que chegaram aí nos últimos 12 meses, a gente está falando, sei lá, Milad me corrija se eu estiver errado, umas 10 talvez, ou mais montadoras. Então ficou mais complexo porque tem muito mais concorrência, muito mais montadora, muito mais modelos, muito mais alternativas para o consumidor escolher. Então ele precisa estar muito melhor qualificado para fazer a melhor escolha. E a gente ainda tem uma outra área por isso, que é uma área especializada em eletrificados. Ou seja, a gente cobre todo o grande espectro de informações acima do que é produto. É mais na base da estratégia, mas de novo, com um linguajar que qualquer um entende. A gente tem uma preocupação muito grande de entregar essa informação esmiuçada, de uma forma que realmente as pessoas consigam sair do programa. Poxa, eu assisti, agora eu tirei aquelas dúvidas sobre bateria, sobre autonomia, sobre cilindrada, sobre se é a SUV que está mandando no mercado, ou se as picapes estão no momento melhor do mercado. Será que aquele carro que eu estou procurando realmente é a melhor alternativa no momento para mim? Ou será que tem algum concorrente que está numa condição melhor, que pode entregar um pouco mais de valor para a minha compra? Até porque, a gente já falou aqui hoje em dia, o produto automóvel ele está muito caro. Então você tem que ter muito critério na decisão, porque é uma decisão que vai te impactar economicamente. E falando economicamente, a gente ainda dá um verniz em cima de uma visão macroeconômica, para entender se, eu vou fechar um financiamento aqui, esse financiamento está caro, está barato, o nível de inadimplência está alto, está baixo, será que vale a pena fazer o financiamento ou comprar à vista? Então a gente ainda dá esse verniz de macroeconomia para ajudar mais ainda a orientação da melhor escolha, que é tudo que a gente quer. E arrematando, a gente está no ar há coisa de 2 anos e meio, mais ou menos, e a gente está chegando, já está encostando em 3 milhões de visitas no programa. Então, certamente tem alguma coisa boa que a gente está fazendo lá. Em relação ao spoiler que você colocou, bom, um dos nossos mantras é sempre ouvir o cliente. Então a gente tem um cuidado muito grande de interagir, a gente estimula muito a interação do público com o programa, a gente recebe um monte de sugestões, um monte de críticas, sendo bastante honesto, mas que a gente tenta ler como oportunidade de aperfeiçoamento. Então a gente está sempre olhando oportunidades de aperfeiçoar. A gente está aqui finalizando o desenho de bastante novidades no programa para 2026. Tenho certeza que vocês vão curtir muito. E uma delas eu posso dar um meio spoiler, né? E até abrindo aqui, uma das críticas que a gente recebeu, que a gente tem recebido, é que o programa está muito Clube do Bolinha, né? Essa temporada a gente não teve nenhuma mulher participando. Já tivemos, nessa temporada a gente não teve,
uma série de questões, mas é algo que a gente está antenado de dar uma resposta na temporada 2026. Então, se era para eu dar um spoiler, acabei de dar aqui. Talvez alguém não tenha entendido, mas spoiler é isso. Alguns entendem, outros não. Então o spoiler está dado e a gente espera vocês em 2026 com um monte de novidades bem bacanas. Só deixa eu complementar um pouco aqui o que o Bacelar falou. Quando a gente faz análise de... Vai deixar, Nilson? Então, eu vou deixar. Sem virar óculos. Quando a gente faz a análise de veículos de locadora, como o Bacelar disse, nós somos os maiores compradores em conjunto da frota nacional. Só que a gente também revende esses carros. E hoje as locadoras são os maiores fornecedores de carro para os lojistas. Eu acho que é esse aspecto que a gente reforça sempre nas nossas conversas, que hoje o mercado, não existe a fábrica de seminovos, mas existem as locadoras. E as locadoras são os maiores fornecedores de veículos seminovos para os lojistas. Então é só para reforçar esse ponto. Legal. Antes do Milad, eu queria fazer uma correção para o Bacelar, que é o seguinte, quando ele falou que a gente só tinha duas opções há tempos atrás, que era o carro flex, né? Era combustão, mas era geral, o flex, ou era o puro com combustão normal que a gente conhece, que é gasolina. Antigamente só tinha uma opção, que era o carro movido a passos, daquela época do Fred Flintstone. Então mudou para duas opções e agora a gente tem muito mais opções. Híbrido plug-in. Você pode dar uma dica para a gente aqui, para o nosso pessoal, o que é híbrido, o que é híbrido plug-in, o que é elétrico, o que é eletrificado, o que é LGBTI, QJ? Explica para a gente. Como é que esses carros se comportam em termos de gênero? Essa segunda parte eu prefiro deixar de lado. Eu vou me ater à parte de arquitetura das propulsões dos veículos, tá? A gente costuma classificar de duas formas, Emilson. A primeira delas são os veículos elétricos puros, que por si só já basta. Aí a gente deixa o lado oposto, que seria os veículos a combustão pura. E aí se enquadram os veículos monocombustíveis, a gasolina, os flex, né, o etanol e a gasolina, ou hoje está novamente se citando a questão de veículos somente a álcool. Eu particularmente sou muito contra isso. A gente teve uma crise do álcool lá no final da década de 80, quase acabou com o nosso pró-álcool. Enfim, por uma série de questões, eu particularmente sou contra. Eu sei que a opinião do Bacelar também não é 100% favorável a esse modelo, mas enfim, existe essa discussão de ter somente o etanol. Então você tem esses opostos. No meio existe a questão do híbrido. O híbrido são duas propulsões ao determinado veículo. O mild hybrid, ele está mais perto do motor a combustão do que ao eletrificado. Por quê? Porque você tem uma bateria, um alternador mais potente, não ligado à tração do veículo, isso é importante. Então você tem uma combustão, um motor a combustão somente ligado à tração, e você tem uma bateria que ajuda nos momentos mais críticos, de partida do veículo, de saída no sinal, etc. Então te ajuda ao processo de descarbonização. Em país de 12 volts ou de 48 volts. Em alguns mercados europeus, esse eletrificado mild hybrid, híbrido leve, de 12 volts não é nem considerado híbrido. A nossa legislação prevê que esse veículo seja híbrido. Então, ele é híbrido para o mercado brasileiro. Ponto final. É uma questão de nomenclatura. Exato. Aí a gente tem o híbrido sem ser plug-in. O que é o plug-in? É o plugável dentro da tomada da tua casa ou dentro de um wallbox, enfim. Você não tem esse processo. Você tem um exemplo típico de um dos primeiros carros, era o Fusion, era o mais comum são os veículos da Toyota. Ele não tem aquela opção de você conseguir carregar. Ele tem uma bateria que carrega pelo próprio sistema do veículo e você tem uma performance importante. O mild hybrid não tem, basicamente, uma dirigibilidade de veículo elétrico, uma experiência elétrica, né? Esse segundo veículo, ele tem uma autonomia menor, né? Mas você tem uma opção de 40, 50, 60, 70 quilômetros de autonomia dentro do veículo elétrico puro, uma dirigibilidade elétrica. Acabou a bateria, entra o motor a combustão e vida que segue, né? Aí você tem esse mesmo modelo, desse mesmo veículo, normalmente com baterias maiores, plug-in.
Então você tem uma autonomia estendida para, em média, 170, 180 quilômetros. Aí a gente passa para o modelo elétrico puro. Entretanto, acabou de surgir hoje no mercado brasileiro, não é novidade, a BMW já trouxe o i3 certa vez, o Reeve, aqui no mercado brasileiro, mas era muito alto o preço, era um nicho de mercado. Ele era o quê? Ele é um motor elétrico, ele funciona no elétrico puro, e ele tem um motor a combustão, normalmente de pequena cilindrada, que alimenta única e exclusivamente a bateria. Ou seja, esse motor a combustão ele não está ligado à tração do veículo. Então esse motor são os veículos da Leapmotor, que estão acabando de trazer essa tecnologia para o mercado brasileiro. A Leapmotor, para quem não sabe, é uma marca vinculada à Stellantis, que está recém-chegada no mercado brasileiro. Então eles estão trazendo esse tipo de tecnologia. A experiência é única e exclusivamente de dirigibilidade elétrica, tal como um veículo 100% elétrica, mas você tem um motor a combustão que serve única e exclusivamente para alimentar aquela bateria. Então é uma nova tecnologia que está chegando. Eu acredito muito nesse potencial de arquitetura aqui do mercado brasileiro. Enfim, basicamente são essas. Fora isso, tem as questões de hidrogênio, onde você tem que ter ali um conversor, né, do hidrogênio para transformar aquilo lá. E na essência, ele vai funcionar como sendo esse motor a combustão também, porque no final não é um motor a hidrogênio, é um motor que vai transformar, é o conversor de hidrogênio que vai transformar aquilo em energia na bateria. Então essa que é a essência do hidrogênio. E aí você tem toda a complexidade da rede de hidrogênio necessária, enfim, uma série de discussões desse tipo. Basicamente são esses os modelos existentes, tem muito estudo nessa linha, né? Mas é tranquilo, né? Não, eu perguntei aqui em off para o Paulo Miguel se era fácil, se ele entendeu tudo. Eu entendi grande parte. Quando chegou na parte do hidrogênio, eu sei que também ia chegar na parte de gases nobres e não tão nobres. Eu comecei a me preocupar. Não, só isso. E já vem carro. Aí esse daí polui mais, né? Porque movido ao que as vacas fazem de mal ao planeta. E aí aí a gente vai para veículo pesado, né? Aí veículos pesados, pesados e fedorentos. Nailô, voltando para a nossa discussão aqui e trazendo de volta que a gente deu uma viagem aqui, vocês viram, a gente foi profundo, né? E conhecemos todas as formas de motorização que tem. Mas voltando para o tema do Congresso, já que a gente está aqui no Congresso, né? Voltando para o tema do Congresso, você fez uma explanação maravilhosa e tal. Mas o que é que te surpreendeu mais aqui no Congresso, fora aquele carro que você viu que tem umas asas lá, as portas traseiras, sabe? Eu nem sei que carro é aquele, achei bonito pra caramba. Você deve ter explorado. Sim, eu vi. Você ficou se coçando para comprar. Comprou, não comprou? Não. Tirando aquele carro. Ainda não. Ainda não. Tirando aquele carro, o que é que te surpreendeu mais aqui? Me surpreende cada vez mais a qualidade das pessoas que vêm aqui, a qualidade dos estandes. Mas uma coisa eu queria dizer para todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, inclusive assisti uma palestra magnífica sobre inteligência artificial, talvez uma das mais marcantes que eu já tenha visto, das mais lúcidas que eu já tenha visto, porque o mercado, a gente vai para as redes sociais, o que acontece nas redes sociais, que é o que a gente chama de mercado. Tem todo tipo de gente falando todo tipo de coisa e de carro não é a mesma coisa. O cara não entende nada. O mesmo sujeito entende de automóvel, entende de guerra na Ucrânia. Né? Ele entende de agricultura aqui do Brasil, ele entende da baleia do mar no Japão, o mesmo sujeito. E é impossível que uma pessoa domine todos os segmentos. Então o que acontece, a feira? Distribui. Mas o Congresso mostra talvez a coisa mais magnífica. E essa palestra reforçou uma crença que eu tenho, e é a minha área de estudo, que a minha área de estudo é neurociência aplicada à linguagem, minha área é linguagem, então você é especialista, não, minha especialidade é linguagem, né? Então tudo que diz respeito a gente falando é minha linguagem, a minha especialidade, foi o que eu fiz a vida inteira. Isso aqui mostra uma coisa, sempre vai ter espaço para humanos, então não tem nada que vai substituir o humano. A história da humanidade, o planeta Terra, os humanos, a espécie Homo, está no planeta Terra há 7 bilhões de anos. O planeta Terra existe há 4,5 bilhões de anos e a espécie Homo só está no planeta há 7 milhões de anos. Há só 1 milhão de anos a gente ficou em pé. Há só 400 mil anos a gente dominou o fogo. Há só 50 mil anos a gente percebeu que era Homo sapiens. Né? E daí a gente virou Homo sapiens sapiens.
quando a gente começou a trabalhar em grupo. Isso aconteceu 12 mil anos antes de Cristo. Né? Portanto, 3 mil anos antes de Cristo, a gente descobriu a escrita. Repara que nós estamos em constante. Então, quando inventaram a escrita, era IA. Quando começaram a trabalhar em grupo, era IA. Quando saiu da caverna para morar em cidade, também era a IA. Quando formou um império, como o Império Romano, que era letrado, tinha um exército profissional, também era a IA. Quando veio a Idade Média, também era a IA, afastou todo mundo. Quando veio o Renascimento, também era a IA. Então, quando veio a Revolução Francesa, também era a IA. Da Revolução Francesa para cá, a gente vai para a escola. O ser humano vai para a escola há 200 anos só. Veja, é muito pouco para pensar 7 milhões de anos. Então, sempre tem a revolução do momento. Todo mundo nessa mesa e todo mundo que está nos ouvindo vai lembrar de uma coisa fantástica. 5 anos atrás, um pouquinho antes da pandemia, tudo ia ser metaverso. Tudo, todo mundo morrendo de medo que o metaverso ia acabar com tudo e todo mundo ia passar para o mundo virtual, para a matrícula. O que aconteceu? Aconteceu, tem uma curva, todo mundo fica apavorado e daí não começa, a gente perde o interesse e aparece a novidade naquele momento. Como a gente está vivendo de influenciadores, na verdade não de especialistas, o que acontece é, o sujeito eu entendo que eu falo do mercado que é a minha área, eu falo de linguagem, essa é a minha área, eu posso discutir com as pessoas, eu estudei história para isso. Sociologia para isso, filosofia para isso, eu estudo para isso. E linguagem, teoria do discurso, para isso. Agora, o que acontece? Eu falo de outras coisas, mas eu tenho a decência de dizer, cara, estou palpitando aqui. Mas os palpiteiros viraram os influenciadores. E o sujeito está do lado de lá, ele não sabe. Então eu falo que eu sou especialista nisso, eu falo que a IA vai acabar, como o medo vende, e o medo vende, tem um monte de gente que vive desse ecossistema. Por isso essas pessoas aparecem, desaparecem. Por isso eu fico feliz que cada vez mais lojistas, cada vez mais parceiros, cada vez mais empresas desse ecossistema venham para cá. Porque aqui não é ninguém falando, eu acho que... a gente vindo aqui e vendo. Então, se você tem dúvida, é Santo Tomé. Vem aqui, coloca o dedo na chaga. Ah, não, eu confio, senhor, eu confio, senhor. Não, bem-aventurados que creem sem precisar ver. Não é isso? Aqui não, aqui você não pode crer sem ver e pode crer vendo. Vem aqui, conversa com as pessoas e você vai saber. Eu acho que esse é o grande legado que todo tipo de reunião, a Abra a mesma coisa, né? Toda a associação, quer dizer, vocês são muito mais fortes juntos, infinitamente mais fortes, que as facilidades são divididas, essa de novo é a cooperação, e o Congresso junta todo mundo, quer dizer, todo mundo que quiser, às vezes tem player desse mercado que nem existe ainda. O cara veio aqui e falou, cara, como eu já vi aqui, nossa, aqui tem um gap. Ele veio aqui e aqui ele descobriu um gap. E ele monta lá a sua startup e vem aqui. No ano seguinte ele está aqui. Como tem um monte de gente que eu já vi, que nasceu aqui dentro. E hoje o cara está com um stand aqui. É isso, bacana. Agora, esses stands são tocados por quem? Por gente. Quando todo mundo foi embora daqui, não sei que horas, 9 horas da noite, 10 horas da noite. Se eu passar aqui, não tem nada. Depende do show que os caras vão fazer, porque ontem foi difícil tirar a turma daqui. Pois é, mas 1 hora, Nilson, todo mundo vai embora, né? Vai chegar uma hora que todas as pessoas vão embora. Quando elas forem embora, isso aqui não é mais nada. Isso aqui existe quando abre e vem um monte de gente. E acaba quando todas as pessoas vão embora para sua casa. Então, quem tem medo da inteligência artificial pode dormir tranquilo, meu amigo. Eu diria, para encerrar aqui, acho que minha fala, você já está caminhando para o fim, não sei ou não, o grande problema do mundo, falo isso para meus alunos, o grande problema do mundo não é a inteligência artificial, é a burrice natural. É a burrice natural que cria problema para o ser humano. Mas há burros hoje, havia burros no Império Romano, não é verdade? E havia antes, 7 milhões de anos. Uma espécie como a nossa dominou todas as outras. Por quê? Ela tinha mais capacidade, mais especializada, tanto que ela era sapiens. Hoje a gente é Homo sapiens, sapiens. Homo sapiens é o homem que sabe. E o Homo sapiens, sapiens é o homem que sabe que sabe. E todos nós sabemos que estamos aqui. Acho que esse é o grande legado. Legal. Você falou uma coisa que é muito interessante e que eu já ouvi aqui, e é interessante como a percepção das pessoas que estão circulando aqui chamam a atenção de coisas que a gente não percebe, né? Antigamente, nos congressos, a gente tinha basicamente as lojas visitando, tá certo? E o sistema financeiro apoiando. Aí tínhamos mais 2 ou 3 que eram um birô, que um era o Serasa, o outro era o antigo SPC, e basicamente esses. No primeiro congresso que o Nailu estava lá, tivemos 186 lojas nos visitando, 3 expositores. Aí, tô lendo. 3 expositores. Eu tinha mais equipe para montar o congresso do que expositor. Isso é mesmo. Então, e tinha muito mais equipe do que as pessoas. Não tinha mais equipe do que os que visitavam, mas tinha.
E aí o que é que acontece? Começou a se criar uma série de novos negócios para apoiar quem está aqui. Então, o sistema financeiro está aqui, gente que apoia o sistema financeiro está aqui, empresas de tecnologia começaram a vir aqui para entender como o sistema financeiro interage e começam a criar, aqui atrás da gente tem uma porção de empresas que cria negócios para atender ao sistema financeiro, que vai atender as lojas, que vai atender ao consumidor. E o negócio fica meio aquele efeito pingo d'água. Caiu uma gotinha aqui e as ondinhas vão reverberando, aumentando e se cria mercado a cada dia, a cada instante. E muita gente, eu vou dar esse exemplo aqui porque é um exemplo legal. Eu encontrei um cara de Petrolina que está aqui porque ele veio num congresso Fenalto, descobriu uma oportunidade, criou um negócio e hoje ele tem um stand aqui. E ele todo acanhado falou assim: Nilson, eu não sei se eu consigo colocar um stand lá. Você consegue, cara. Você quer? Quero. Você consegue. Você consegue levar. Porque ele hoje oferece soluções. E o cara lá de Petrolina, e não desmerecendo, Petrolina é uma cidade linda, grande, tem uva, tem de plantações de frutas, enfim. Mas assim, o cara veio de longe e descobriu que aqui tinha uma oportunidade muito legal. Paulo, voltando às nossas queridas locadoras, como você vê o futuro das locadoras olhando para o mercado brasileiro? Ainda tem espaço para expansão? Vão continuar existindo aquelas grandonas e as outras que abastecem o mercado? Isso vai se fundir? Vai existir um processo de compactação? Ou sempre vai haver oportunidade, porque o Brasil é tão grande que a gente vai ter locadoras, inclusive do Oiapoque ao Chuí, para não falar mal de alguma cidade distante que eu espero conhecê-la, mesmo sem saber qual é. Acho que é interessante isso do mercado dos eventos. Eu acho que os eventos estão mostrando para as empresas que a maioria do mercado não é concorrente, mas está ali estudando, e nos eventos você consegue encontrar, às vezes, tecnologia que você sozinho não ia encontrar. Então você vem para o evento, encontra tecnologia aqui, conversa com uma pessoa que tem, no caso das locadoras, tem locadora, já teve o problema que você está tendo, te ajuda. Então o network dos eventos vale ouro, né? Isso que além de você poder estar onde os fornecedores do setor estão para te entregar soluções. E isso que é fundamental. Eu acho que para os lojistas, eles veem o valor da feira justamente por isso. É um mercado que está modernizando, está criando condições, tecnologia, e aqui os fornecedores vêm. Então, em vez de você ter que rodar por 1000 lugares, em um lugar você encontra tudo. Isso eu acho que é uma das principais coisas. Mas falando do mercado de locação, hoje... Posso te fazer uma parte Sim. rapidinho? Olha que coisa interessante. Eu nunca pensei que uma feira de comércio de veículos tivesse o setor público aqui com stand anunciando produtos. A gente tem... Detran tá aqui. O Detran de São Paulo está aqui, o Serviço de Proteção, o SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, está aqui. Eles compraram stands e estão aqui expondo os seus serviços. Cara, isso era inacreditável até um tempo atrás. Mas... Não, realmente, eu acho que a profissionalização que a gente vem trazendo aos setores tem alertado até o poder público que, se eles estiverem junto com as entidades, as dores que vão aparecendo são muito mais fáceis de corrigir. Não só para o lado da pessoa, né, que não é o ente público, como para o ente público. A gente encaminha soluções para eles que às vezes eles desconhecem ou não pensam. Então, eu acho que esse também se trouxe um assunto aqui maravilhoso, né? Os órgãos públicos de olho efetivamente no que a gente faz, não para fiscalizar, não como a gente tinha aquela visão no passado que eles estavam ali para fiscalizar, mas para interagir, entender as dores do setor e poder, junto com o setor, resolvê-las. Isso
Não, Maravilhoso. o Detran está aí para multar os veículos que estão ali no. Não, não é, cara. O Detran está aqui para mostrar os serviços do Detran de São Paulo para o público, para o cidadão paulistano, dizendo para ele como que ele acessa. Eu vou pular o Bacelar, você vai me permitir, porque eu quero falar com o Milad e depois eu volto contigo. Milad, fala para a gente sobre os modelos que mais venderam em 2025, por categoria apenas de carro, de veículo, de automóvel e de comerciais leves, porque esse é o grande público e a gente sabe que o cara de transportadora não vai ouvir a gente para descobrir qual é o caminhão que ele vai comprar. Seguramente não porque a gente não conhece, porque a gente realmente não conhece, mas não é por isso. É porque o caminhão é um veículo especificamente montado para um determinado trabalho. Então não é aqui que ele vai descobrir isso. Mas para esse público que está aqui, fala para a gente o que é que mais vendeu em 25 de automóveis e o que é que mais vendeu em comerciais leves. Os modelos. Fiz essa pausa de propósito, porque eu lembro dos 3 só. Deixa eu pegar o dado aqui. Não, você não lembra dos 3, porque no programa, gente, no programa ele dá uma lista de 45 veículos mais vendidos e eu e o Paulo a gente não consegue falar mais nada. Porque você gostou, né? Esgota todo. Se você quiser falar pelo menos os 35, tá bom. Ai, ai. Vira o óculos e ele fala o resto. Foi estratégico, você viu? Eu peguei, fiquei olhando para ele estrategicamente, fiquei quieto. Eu acho que o que embaralhou foi porque eu pulei o Bacelar. Não. E ele é tão cartesiano e tão... Pulou o Bacelar, não era a minha vez, pronto, apaguei. Então, enquanto ele está procurando o dado, você me pergunta alguma coisa, eu respondo, dá tempo dele achar aqui a informação. Então eu vou... Aqui, ó. Achou? Achei. Então tá fala. Aqui. Automóveis. Top 10. Não tem igual no papo de garagem, 3, 2, 1? Não tem para ser direto assim? Vai ser direto. Pô, tô acostumado lá com o papo de garagem. Vamos lá. Enilson, a gente tem... Fala para a câmera da verdade. Então... Estou usando uma cola aqui, claro, porque a gente já vinha alinhado que você ia fazer esse tipo de pergunta para mim. Então a gente tem o quê? O líder do mercado brasileiro no ano é a Estrada. Então ela está se direcionando aqui para fechar o ano de 2025 na liderança. Destacou esse último mês com relação ao Polo, que é o segundo colocado. Aí nós temos na terceira posição o Argo, né, que tem muita participação dentro das vendas diretas como um todo, para locação de veículos, principalmente aqui na região sudeste, tá, o veículo muito utilizado nos deslocamentos aí de setor tipo Uber, né, sendo mais preciso. Depois disso nós temos a T-Cross, né, performando muito bem em quarto lugar. E por fim, a gente tem na quinta colocação, sempre falando no horizonte do acumulado do ano até outubro, a gente tem o HB20 hatchback. Né? A gente faz essa divisão, a gente não soma o hatchback com o sedã, a gente faz esse recorte. Então esse é o mundo. E nos comerciais leves, obviamente, se a Estrada lidera tudo, ela lidera o comercial leve. Sim, sem sombra de dúvida, com a Saveiro no segundo lugar. A Saveiro está performando muito bem dentro desse segmento, né? Mas deslocado, a Saveiro está aparecendo aqui no geral, na 10ª posição, e as duas performando muito bem também nas vendas diretas, com destaque da venda para produtor rural. Né? As duas com um deslocamento muito forte para esse segmento, também para locadoras, como nas vendas diretas como um todo, mas com grande ênfase em produtores rurais. Legal. Por que a gente faz essa pergunta para o Milad? Porque a gente está numa feira de lojas multimarcas, portanto, é importante demais o cara saber o que compra para o estoque dele e o que vai girar mais rápido. Então, obviamente que esses top 5 aí que foram citados, e mais os outros 2 de comerciais leves, é obviamente o que você colocar isso no seu estoque, você vai girar muito mais rápido. E a gente sabe que o custo de carregar o estoque é algo importantíssimo dentro da loja de automóvel. Então isso daí... Por isso que eu tinha eles na ponta da linha. Sem dúvida nenhuma, é algo que a gente precisa ter isso muito focado, com muita atenção.
Bacelar, eu sei que a pergunta talvez coubesse para o Milad, mas quando eu fiz essa transferência, eu queria voltar para você, que é um especialista no mercado automotivo, para explicar para a gente uma coisa. Por que que a indústria automotiva brasileira não decola? Bom. Respirar também. Dá Deixa para pra beber ele. dá para beber um Dreyer, né? Eu posso... Quanto tempo a gente tem de painel ainda? Quanto tempo é? Porra, O voo dele é amanhã às 5 horas. Vai 5 horas. Vai dar tempo. Antes de responder essa pergunta, vou fazer um complemento à informação que o Milad colocou aqui para a gente. A própria provocação que você fez para o Milad, né, que tem um pouco a ver com o perfil do programa. A gente mencionou que a gente não fala muito de produto, a gente atua numa camada mais estratégica. Então, assim, uma grande diferença que vocês vão encontrar no Papo de Garagem é que a gente fala dos rankings e a gente fala de todos os recortes de ranking possíveis, a gente analisa por episódio mais ou menos 20 principais indicadores do setor. Mas mais do que isso, a gente dá o porquê, a gente analisa por que isso está acontecendo. Por que isso é importante? Você falou sobre a questão de estoque. Uma coisa é um produto performar bem num mês específico, por uma causa qualquer. Mas mais importante do que isso é você entender qual é a tendência. Aquilo é um produto que realmente ele está crescendo em termos de oportunidade, de demanda de mercado, ou ele está descendo, né, seja no interesse do público, seja numa tendência específica de mercado, ou de motorização, ou inovação tecnológica, o que seja. Então é muito importante essa camada de estratégia ser incorporada à análise do produto propriamente dito. Porque aí você vai saber se efetivamente aquela tua decisão de negócio ela está sendo tomada de forma correta. Porque você pode se fiar. É a grande diferença que a gente sempre fala, né, de você analisar uma fotografia ou um filme. Se analisa a fotografia, você pode até ser muito preciso para aquele momento. Mas se você perde o filme, você perde a tendência. E quando, de novo, a gente já tinha falado sobre isso, quanto mais os produtos estão caros, mais importante você aperfeiçoar a tua análise para tomar de decisão. Porque uma coisa é você errar numa compra de 20 mil reais, outra é numa de 200 mil reais. Isso falando de uma unidade de produto. Então, por isso que esse elemento ele é mais importante. Agora, sim, indo para a tua pergunta, por que não decola? Eu acho que a gente tem uma conjuntura macroeconômica que empurra essa questão, né? E aí você fala assim, poxa, mas a gente está falando aqui de indústria da mobilidade ou isso daqui é um programa de economia? Não tem como dissociar qualquer negócio em qualquer país de macroeconomia. Não é um privilégio nosso. A gente depende de condições macroeconômicas para desempenhar bem qualquer negócio, em qualquer país. No caso específico do setor automotivo, é histórico, é um setor que depende de financiamento. Seja o caminhão, seja o carrinho de entrada lá. Porque as pessoas, de novo, o produto está mais caro, nem todo mundo tem o privilégio de botar a mão no bolso aqui e tirar todo o dinheiro que é necessário para comprar determinado produto, então precisa de financiamento. E já que você precisa de financiamento, o custo do dinheiro, o acesso ao dinheiro, ele é fundamental para esse resultado. Então a gente tem, do lado da compra, a gente tem essa questão macroeconômica do custo do dinheiro, dele está caro, está com acesso difícil, eu não tenho a pesquisa em mãos, talvez o próprio Enilson possa ajudar, qual o percentual de solicitações de crédito que são recusadas atualmente. Mais de 50%. Eu chutaria uns 60% mais ou menos. Então, só para ter uma noção de como está difícil o acesso a crédito, né? Então, isso é do lado da compra. Mas a gente também tem questões graves no lado da produção. A indústria da mobilidade ela tem uma cauda longa, né? Tem várias empresas, desde pequenininha lá da matéria-prima, que desenvolvem peças, que desenvolvem sistemas, que são acoplados entre si para virar o produto e ainda tem a cadeia de distribuição, né? Tudo aqui tem imposto. Todas essas parcelas têm imposto. A gente está vivendo um momento muito difícil nesse aspecto. A gente costuma chamar de custo Brasil, né? O custo Brasil está muito elevado. Quando a gente fala a Selic a 15,
ela não pesa só na ponta da compra, ela pesa na ponta da produção. E não é só a Selic. O custo Brasil é uma coisa mais ampla. Por exemplo, o custo da mão de obra é altíssimo. Para cada R$100 que você paga para o funcionário, você paga de imposto 60, 70. Então, o custo Brasil é todo esse custo que você tem para operar um negócio no país. E ele está muito elevado. Inclusive, muitos investimentos, a gente estava falando de startups ainda há pouco, muitos empresários, empreendedores, às vezes eles se ressentem, se retraem, porque não veem grandes condições de fazer aquele trabalho desenvolver. A indústria é mais ou menos a mesma coisa. E eu vou usar aqui um exemplo real, um dado real, que foi eu falei que a gente não cria notícia, mas às vezes ela acontece. Eu recentemente estava entrevistando o presidente de uma grande montadora aqui. Não vou falar porque a gente não está falando muito em marcas aqui, mas tem um corte específico dessa informação que eu vou passar para vocês lá no canal. E ele mencionou durante a entrevista, deu um spoiler, que não tinha mencionado essa pesquisa, era uma pesquisa interna e mostrou que se a Selic caísse 5 pontos percentuais, lembrando que a gente está em 15 hoje, se caísse só 5, a indústria seria capaz de produzir mais 350 mil veículos. Só para vocês terem uma ideia, isso hoje representa o equivalente a umas 2 plantas. Se a gente pensar numa capacidade aqui de emprego por planta de talvez 5 mil pessoas, Milad, me ajuda aí, a gente estaria falando do universo talvez de 10 mil novos empregados. Diretos, bem lembrado, diretos. A gente estaria falando aqui de uma oportunidade de mais 350 mil produtos no mercado para serem ofertados. E a gente sabe que existe uma regrinha básica de todo o mercado que regula oferta e procura. Então, se você tem uma oferta maior, a tendência é que o custo por unidade ele fique mais baixo. E se ele fica mais baixo, ele realimenta uma espiral positiva, porque você reduz o preço do produto, você reduz o custo Brasil, você dá mais acesso para o potencial consumidor comprar e faz a indústria girar. Mais dinheiro em caixa para investir, para produzir, aumentou a demanda, aumenta a venda. Então a gente tem um ciclo positivo que a gente não está vivendo hoje, essencialmente porque o custo Brasil está altíssimo e em vez da gente fazer uma espiral para cima, a gente infelizmente está fazendo uma espiral para baixo. Professor, a gente está encerrando aqui. Eu queria deixar o microfone para Vossa Excelência nos se despedir e ao mesmo tempo dizer da sua experiência, mas eu queria fazer uma pergunta. Se espiral é assim, para cá é inspiral? Seria isso? O senhor que entende de linguagem? Tecnicamente deveria ser. Em espiral. Sim, tecnicamente deveria ser. Pensando nisso, deveria ser. Eu só queria amarrar um pouquinho que eu ouvi aqui, que tem uma coisa que é interessante, que tem um terceiro ponto nisso aí, que é a gente tem bastante crédito recusado. Eu posso falar isso porque eu sou conselheiro de uma empresa que recupera crédito. E aí você tem aquele que conseguiu o crédito e não conseguiu honrar o crédito. Também é gigante. O nível de inadimplência também está altíssimo hoje no mercado. Exatamente isso. Então isso aí complica mais ainda. E aí o que acontece? O governo, no afã de manter seus gastos, o que ele faz? Ele tira mais imposto e aí isso vai descendo. Porque o mercado de novos no Brasil, ele era mais que o dobro do que ele é. Chegou a ser mais que o dobro, porque ele era um mercado grande. Na verdade, era um mercado grande, potencialmente grande. O que acontece é, você tira mais dessa cadeia, a cadeia segura mais, se aumenta o imposto, ela segura mais. Quer dizer, você faz O mercado de novos é seguramente muito mais formalizado que o de seminovos, portanto, sendo mais formalizado, paga mais imposto, sofre muito mais, é quem se retrai primeiro. Sim, e aí acontece no ecossistema inteiro, porque na hora de montar o carro, eu preciso até da tecnologia, para o desenvolvimento daquela tecnologia. Se eu não uso a tecnologia bastante, ela nunca vai ficar barata. A gente sabe que todo mundo tem uns... Eu lembro quando eu comprei meu primeiro computador, eu comprei um AT 3286 com tela de fósforo, porque eu não tinha dinheiro para comprar um com tela colorida. E paguei em 24 meses em dólar. E eu era empresário, para pagar aquilo ali. E contratei o garoto que mexia, que era o menino da computação.
um menino do computador que vinha junto. Você comprava a máquina e empregava uma pessoa. Acontece que foi facilitando, e o meu celular, e o de todo mundo aqui, é infinitamente mais poderoso do que a tecnologia que eu tinha lá. Eu acho que isso aqui, de novo, acaba fazendo a gente ficar mais ou menos alinhado. Você vê coisas que você não sabia que existia. Então, em relação à feira, eu queria dizer, para completar o que eu disse aquela hora, que antes uma empresa pensava, por que eu iria? Porque eu teria um stand aqui. Afinal, por qual razão? Mesmo que ela fosse do segmento. Hoje é o contrário. Como eu faço para acessar isso aqui? Como eu pertenço também a esse ecossistema, não importa que tamanho você tem, porque você vem aqui e tem chance de você escalar o seu negócio. De novo, eu vou encerrar isso aqui dizendo que o mundo é de gente, vendedores, muitas empresas, eu diria até os lojistas mais sábios, não só vieram, trouxeram pessoas de sua loja, porque o conhecimento vai ser multiplicado. Então, eu diria que, se eu fosse um lojista, eu diria, venha para a próxima, traga mais pessoas para você multiplicar, porque às vezes eu posso contar lá na minha loja. Eu vi uma palestra, mas eu nunca vou conseguir causar o mesmo impacto que causou em mim, que sou palestrante profissional, que lido com isso, de sentar aqui e ver um esportista, ver o Daniel Dias, né? Entre os 5 maiores medalhistas, 5 maiores esportistas do mundo, da história do mundo, o maior da natação, 100 medalhas em campeonatos internacionais. Eles estavam falando aqui, eu pude vê-lo quando eu veria, quando eu encontraria ele, em que lugar eu encontraria? Em que lugar eu encontraria o Serginho, o Gustavo Borges? Em que lugar? Em que lugar eu teria palestra maravilhosa? Tudo num dia só, tudo num evento só. Então quem veio aqui aproveitou mesmo, eu diria, venha, traga os seus vendedores, porque eles vão sair melhores, porque a venda ainda vai continuar sendo gente. Todo lugar que você vê gente falando aqui, toda tecnologia, ele fala de funil. Vamos pensar, a ponta daquele funil é um ser humano. A ponta daquele funil é um ser humano. Então eu posso trazer a tecnologia que eu quiser. No fim, é um ser humano. E esse ser humano precisa saber se conectar com outros seres humanos. Ele tem que saber isso. A área que eu estudo é exatamente essa. Quem é licença estuda? É como que um ser humano se comporta. Hoje a gente chama de neuroeconomia, né? A gente chama de neuroeconomia. Tem prêmios Nobel para isso, né? Desde 94 as pessoas ganham um prêmio Nobel, que a gente chama de Nobel de Economia. Não existe esse prêmio, mas o prêmio de Economia em homenagem ao Nobel, que no fim dá na mesma, mas o sujeito ganha um prêmio por pesquisar como aquela pessoa se comporta. E como, em termos de linguagem, seja verbal ou não verbal, eu chego até aquela pessoa. Tudo isso aconteceu aqui. Então a gente fala de tecnologia, mas tudo isso aqui é para servir pessoas. Eu acho que a grande sacada de tudo é saber que a gente, no fim das contas, está servindo pessoas. Talvez daqui 10 anos eu não esteja aqui. Afinal, tu vai estar no Congresso, vai estar aqui. Outros players vão estar aqui. E é isso que é bacana. É as ideias que têm que sobreviver. O Congresso não é herança, é legado. É um legado que a gente está deixando de boas ideias, de boa troca, de boas pessoas. E se a gente quer que daqui 10 anos o mundo seja melhor, a gente tem que fabricar pessoas melhores hoje. Daqui 10 anos o mundo seja melhor, se o mercado seja mais inteligente, seja mais acessível, a gente tenha juros menores, mais gente comprando, mais gente integrada, melhores estradas, que também a gente precisa de infraestrutura, tem uma parte que é do governo, a gente não vai poder fazer. Então, tudo isso eu acho que é muito bacana, eu acho que a gente passou, tanto é que o mundo público veio para cá. Eu acho que isso é talvez um grande senso de oportunidade. A gente não está só melhorando a realidade, a gente está ajudando a criar a realidade, que é o que a gente faz. A gente é criador, melhorador, mas um criador de uma nova realidade, que é uma realidade mesmo. Eu saio aqui e encontro, vocês são seres humanos, carne e osso. Se eu cortar o braço, vão sangrar. Eu acho que isso é o que é o mais bonito de tudo. A gente entrou aqui, uma pessoa, mergulhou e saiu do lado de lá, uma pessoa melhor. Que a gente fala que a escola era para isso, né? Por isso que a história do Pinóquio existe. O Pinóquio é um boneco que ele é boneco de pau, ele foi inventado com boneco de pau, e ele começa a conversar com o Gepeto, o pai dele, e o pai dele fala, pô, vou matricular esse menino na escola. Ele mata a aula, e ele vai indo, até que ele consegue, a fadinha diz para ele que tem que fazer a escola. E quando ele sai da escola, ele sai um ser humano. A gente tem visto que tem acontecido meio que o contrário em algum momento da educação. Você está entrando humano, está saindo boneco de pau. Do lado de lá. Eu acho que a feira está andando no sentido original do termo. Eu mergulho aqui uma pessoa e saio do lado dela, às vezes sem perceber, uma pessoa muito melhor. Se a gente conseguir fazer esse congresso, conseguiu fazer isso, eu acho que não tem mensagem melhor que a gente pode deixar. Acho que não tem nada mais dignificante do que isso. Então eu encerro dizendo que é como eu percebo aqui esse relacionamento.
E as pessoas têm que acreditar que é de humanos que o mundo é feito. É para os humanos que o mundo é feito. Só deixa eu falar uma coisa. Sua antes vez de agora. encerrar. Pulamos os Não. dois, depois a gente volta. Sua Não. vez. Complementando isso daí, uma das coisas que você falou é de trazer mais pessoas para cá. Eu sempre falo o seguinte: santo de casa não faz milagre. Você chegar na sua empresa e contar o que você viu, nem todo mundo leva o assunto a sério, falando assim, não, tá com viés para cá, tá com viés para cá. Quando você traz a pessoa para cá e ela ouve de outras pessoas aquela mesma história que você falou, muda completamente. Então, você vir, você empresário, trazer sua equipe junto, para eles conhecerem isso, é uma outra realidade que eu acho que esses encontros favorecem muito e fazem com que as pessoas cresçam dentro de onde eles estão. Legal. E não é só essa feira específica aqui, né? Não, Todas as feiras que tratam do ambiente e fazem com que o ambiente seja abordado de uma forma que traga um pouco de tecnologia e de muito de network, transformam as pessoas. Marcela, sua vez. Estamos encerrando. Encerrando, então as palavras finais eu vou um pouco na linha do que foi colocado aqui, só acrescentando uma pitada que já que a gente lida com pessoas, o mundo é feito de pessoas, não é à toa que eu costumo chamar o consumidor de patrão. Ele é a essência de tudo que a gente está vendo em volta aqui e só do que a gente está vendo em volta aqui, né? Podia ser mais espalhada essa visão. Então a essência é você saber ouvir o teu cliente, é saber ouvir a quem você serve e com o propósito sempre de entregar prosperidade e na consequência felicidade. As pessoas são felizes quando prosperam. E isso independe do propósito, do objetivo que essa pessoa ela quer alcançar. Mas a tua felicidade vai ser proporcionar essa prosperidade e felicidade para a pessoa a quem você serve. Isso é a essência, de novo, de qualquer linha de negócio. Por acaso a gente está falando aqui de indústria da mobilidade, mas essa regrinha serve para qualquer linha de negócio. Serve para o cara experiente, para o cara que está iniciando, serve para todo mundo. Se você se construir enquanto servidor no sentido de servir ao próximo, você está no caminho certo de, mais uma vez, criar uma espiral positiva, não uma espiral positiva de prosperidade e felicidade. E Legal. A gente aqui, dentro do nosso limite, no programa Papo de Garagem, é o que a gente procura proporcionar para as pessoas. E também com aquela filosofia, entregar informação qualificada de graça. Informação jamais deveria ser cobrada. Informação é a essência da existência das pessoas, né? Da gente conseguir ser uma pessoa cada vez melhor, do fazer um network, de trocar informação, de trocar ideia, ouvir o contraponto, que a gente também tem deixado um pouco de lado aí nas últimas épocas, essa questão de polarizar, eu só ouço do lado de cá, eu não ouço do lado de lá. A humanidade se construiu trocando informações, com o contraditório. A gente tem que preservá-lo, estimular o máximo possível e fazendo o circuito de novo. E isso também gera prosperidade e felicidade. É isso. Legal. Milad, sobrou para você encerrar o programa. Orgulho, muito orgulho isso, viu? Eu só tenho duas coisas a complementar. Você falou sobre infraestrutura. Sabe qual o percentual de estradas que nós temos aqui no Brasil asfaltadas? 12%. Por que eu falei isso? Eu faço parte de um conselho do Frotas e Fretes Verdes e teve um debate sobre isso, eu fiquei surpreso, né? Eu acabei escrevendo sobre isso, sou economista também, sou conselheiro do Frotas e Fretes Verdes, eu escrevo para o Autosport, escrevo para o Auto Entusiastas, e é um orgulho muito grande, e eu acabo também trazendo essas leituras de uma visão estratégica para o Papo de Garagem e vice-versa. Vou trazendo de lá para cá, sempre com foco dentro do mercado. Então, assim, é um orgulho muito grande. E uma coisa que você não falou sobre o Papo de Garagem, que é importante deixar bater aqui. A gente não está preso com absolutamente ninguém. Então, se precisar falar
mal de uma determinada montadora, independente de qual, uma fabricante, independente de qual seja, a gente fala. Por quê? Porque se for um fato relevante para o mercado, a gente vai debater e vai estar falando sobre aquilo. Porque a gente vai estar falando de forma independente. Porque ninguém aqui está vinculado com absolutamente nenhuma fabricante. Então, esse é um outro ponto relevante. Porque a gente fala, a gente já tem a fatos, a estatísticas, a números, a dados, ou aquilo que está sendo discutido dentro do mercado. Enfim, eu só tenho a agradecer, falando agora, fazendo o fecho aqui dentro da nossa mesa, agradecer, primeiro parabenizar ao evento, a FENALTO. Enilson, é a quarta ou quinta vez que eu venho também, então assim, parabéns pelo feito que todos vocês fizeram em ter construído 118 para quantos? Quase 18 mil esse ano, previsão, é isso? É um feito extraordinário, parabéns. Motivo de orgulho a gente estar aqui com vocês, a gente está prestigiando e sendo prestigiado também, é uma via de mão dupla. Agradecer também a Cox por ter nos convidado aqui nessa mesa, uma mesa super agradável, conhecê-lo aqui também, trazendo e enriquecendo a nossa mesa. A gente tinha uma afinidade muito grande, você veio só complementar a nossa mesa aqui também com ótimos insights aí dentro da tua área de expertise e veio complementar de forma muito viva com todos os seus elementos aqui que você trouxe. Só tenho a lhe agradecer, parabéns a todos os participantes do Papo de Garagem aqui, agradecer a Ana Renata, a Cox e todo o time da Cox também, e novamente, Enilson, claro que o Paulo Miguel vai querer também falar alguma coisa. Por favor. Para variar, né? Não tem jeito. Mas eu acho que o que ficou certo aqui nessa mesa é o número 18. Começou com 180, 18 mil participantes agora, 18 milhões de transações esse ano. Então, só para fechar... O pessoal que gosta de fazer uma fezinha é 18. O nosso numerólogo Paulo Miguel encerrou o programa. É isso, gente. A gente espera que vocês gostem.